dia, povo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Sábado Santo do Senhor. Depois vai ser um outro estudo falando sobre o sábado, que de fato é do Senhor, não é do homem. Eu peguei esse outro tá ali. Aí eu não gosto de tampinha, eu deixo mais ele assim. Então, depois vou passar uma vassourinha na casa e eu saio levando tudo por aí. Primeiro importa que nem Jesus disse, a Marta e Maria, mas a Marta estava muito ansiosa pelas coisas dessa vida. E Jesus disse, importa primeiro as coisas do alto e depois vem as coisas da terra. Então, primeiro a gente tenta pegar aqui nessa manhã do sábado, fazer alguma coisa e depois a gente vai varrer casa, enfim. E pelo menos um cafezinho eu já fico, eu tenho que tomar logo cedo e tá aqui um golinho. Talvez dê até para ver um pouco ele preto aí. E o sábado é do Senhor, não é dos adventistas, nem de qualquer igreja que guarda, tá bom? É a Bíblia que fala isso. Ou você vai pelo que a Bíblia está escrito, ou então você vai pelo engodo, pelo preceito dos homens, quando diz que é o domingo, e isso, aquilo, outro, sendo que a Bíblia não fala no domingo. Se você for olhar o número 7, o nome 7, é a perfeição de Deus. Deus ama trabalhar com ele. Então, em 7 dias construiu a terra e tudo. Em 7 anos, Nabucodonosor ficou que nem animal. 7 vezes aumentaram a fornalha quente lá para aqueles 3 jovens. 7 anos foram 13,5 de fartura e 13,5 de seca, lá do tempo de José, governador do Egito. 7 pragas, 7 anjos, 7 igrejas, 7 cálices, enfim, você vai ver os 7 sendo trabalhado na Bíblia diversas vezes. Então, sábado é considerado o 7º dia da semana e também está dizendo nos mandamentos que é o sábado do Senhor e em várias passagens da Bíblia. Agora, se você for olhar o domingo, não tem nada escrito sobre domingo, e isso aí já foram os homens que inventaram, então importa estudar somente a palavra de Deus, e é para isso que nós estamos aqui, glórias a Deus por isso. Bom, o tema não está dentro da Bíblia, é sobre as músicas oriundas das trevas. Aqui está a nossa irmãzinha, hoje veio comigo aqui, a Raina Amiga. Ela estava, esse louvor aqui, aquele pai, eu fui evangelizar ontem o dia todinho, então eu toquei muito esse louvor e cheguei em casa tocando ele. Olha eu aqui de novo, pai, ferido de novo, olha eu aqui de novo, então é isso aqui. Olha eu aqui de novo, é um louvor bem bonito, a gente, e tem um cachorrinho no meio. Eu comprei uns 2 brinquedos, veio um pouco mais, aí tem uma menina ali que eu gosto dela, pequenos menininhos, aí tinha 3 armas de brinquedo, aí aqui já tem 3, aí eu dei as 3 armas para ele, um cavalo maior, enfim, uma menina ali que eu gosto dela, que ela é especial, tem um problemazinho na perna, aí ela tem uns irmãozinhos, eu também dei para ele. Aí vem uns ursos grandes que eu deixei desde ontem lá, um esmiliguindo daquele, pretinho que tem os pés amarelinhos, também veio no meio. Aí aquele eu vou querer. Aí vem também uma boneca e tudo mais, eu não quero, aí eu dou para outras pessoas. Quando eu compro ali o irmão, aí vem aquele monte lá, de um monte de coisa também, que às vezes eu não quero. Algumas eu até coloquei aqui, que nem uma lanterna amarela, só tem uma rosa. 2 ovos aqui, branco e rosa, enfim, isso eu quis e deixei aqui, né? Um negócio amarelo como se fosse uma volta, eu coloquei aqui para dar até uma coisinha diferente e presta para isso. Aí vem um cachorro também, e ele é pesadinho, então eu vou usar ele aqui como se fosse para segurar a nossa Rainha Amiga aí, princesa louvadora, e Deus abençoe nós todos. Bom, o tema de hoje não é bíblico, assim não está dentro da Bíblia falando sobre música, que a Bíblia não interessa para isso mesmo, mas nós que somos de Deus, falamos de tudo, e aqui nós vamos falar da música secular, na sua maioria satânica.
que elas estão presentes em praticamente tudo em nossa vida. Eu já fui do mundo, talvez você tenha sido, ou então você nasceu e se criou nas igrejas, eu não sei dizer, só Deus sabe. Mas eu nasci na igreja, assim, né, nossos irmãos, pais levaram lá, mas depois todo mundo caiu, inclusive os meus pais, e aí não queríamos saber mais de igreja, já vim saber agora depois de grande. E os meus irmãos ainda não quis saber ainda estão no mundo lá perdido. Mas a verdade é que nessa queda nós conhecemos de tudo, né? Travesti, música secular, droga e tudo, tudo. Eu fiz de tudo que não presta debaixo do céu. Tudo que você imaginar eu fiz, né? Eu só não matei, tá bom? Eu nunca peguei uma faca, eu andava armado direto, já assaltei, já roubei tudo. Mas eu nunca dei um tiro, uma facada para furar e ver a pessoa derramando sangue. Aí isso, eu já briguei em trio elétrico, essas coisas, apanhei, dei tudo mais, mas não para derramar o sangue da pessoa e deixar ele lá todo. Não, nunca fiz isso aí não. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Mesmo sendo bandido, mas Deus não deixou chegar a esse ponto, porque se eu tivesse feito, Deus tinha que me matar também, porque ele disse aqui em Gênesis capítulo 9. Não é abordagem, mas a gente vai ficar ciente, né? A Bíblia estava de ponta cabeça, então eu vou colocar ela ao natural. Gênesis capítulo 9, Deus vai me dizer aqui. Verso 6. Quem derramar o sangue do homem, bom, para você ver que aqui está falando de Gênesis, né? Mas só que não fica lá só paralisado em Gênesis, não, só foi escrito para aquele povo aqui, o pacto que Deus fez com Noé, né? Então, foi quando saiu da arca, né? Aí Deus disse isso aí, né? Então já tinha morrido todo mundo, só estava a família de Noé, né? Aí Deus fez um pacto com eles ali, né? Mas então, o que eu quero dizer é que tem pessoas que dizem, não, é só para Israel, é só para judeu, é só para grego, e ele aqui no Brasil ninguém quer ter obrigação mais de nada, ele acha que tudo é livre, a doidará, tá entendendo? Então, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Pronto. É só esse pequeno aí verso, mas você já está vendo. Isso não se restringe só a Noé e nem a judeu não, tá bom? É o mundo inteiro, né? A pessoa mata uma polícia, aí a polícia vai lá e mata 30, 40 dele, né? Ou então um noeiro mata um aqui, aí outro da gangue vem e mata outro para lá, e enfim, é isso aí. É a palavra do Senhor se cumprindo nos nossos olhares, tá bom? E até uma pessoa que mata um até porque a mulher se separou no que mais ele matou, ou então ele matou por causa de cachaça de bem briga, então todos eles também vão morrer, porque é a palavra do Senhor. Agora Deus o livre e guarda. Você que está perto de morrer, aí você para não morrer, meteu a rebardose nesse miserável e você matou ele, aí Deus é bom também que ele vai te dando uma fujança para tu ir vivendo, porque ele sabe da malignidade que há no mundo também, tá bom? Num caso específico de uma defesa que não tem como escapar, aí você acontecendo isso, aí Deus é misericordioso para segurar a sua vida, né? Agora, no caso de uma perversidade que eles fazem aí, de PCC e tudo mais, esse aí não tem vida mais nunca, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, agora a gente tem, se a gente está aqui, a gente tem, né? Não vai ser a Deus, né? Embora ontem eu estava na rua evangelizando, e geralmente eu passo nas feiras também gritando, cantando, tá entendendo? Esse louvor da Raina Meida, pai, olha eu aqui de novo, feliz de novo, ela cantando no celular e eu gritando, mas às vezes eu tô com a caixa de som grande, aí eu não grito, eu deixo só ela tocar. Aí um monte de pessoas gritando, Bolsonaro, mito, Bolsonaro, ou seja, parece que essa seita satânica aí, eu não sei, cresceram de novo, que não estava assim, estava um aqui, outro acolá, era assim, né? Mas agora, onde eu passei, eu estava todo gritando isso aí de Bolsonaro, Bolsonaro. Para que eu não sei que eu não dou valor força, não dou valor força nem fezes, então, por quê? Eu não sei, né? Talvez seja porque eu estava cantando alto e eu até gritei lá, tá bom?
Veja como é o diabo. E claro que tem que dizer, né? Pode botar máquina, pode botar moto preta, pode botar o que for, pode botar o que for. A palavra pode botar carro, avião, maquinário, energia, bomba atômica, o que for, a palavra vai ser pregada, vai ser pregada. Pode botar PCC, botar o que for, aí a palavra vai ser pregada, a palavra vai ser pregada. Então, aí aumentaram, ficaram gritando tudo isso de Bolsonaro, né? Aí ele acha que eu sou Lula, ele acha que eu sou Lula aqui, ó, Lula é aqui, ó. Brinquedo, piano, moto, aqueles videogames velhos de antigamente que a gente ficava montando para ir desfazendo, que eu não sei nem qual é o nome dele, que eu esqueci. Lanterna, guitarra, pistola daquela de soltar água, que até algumas aqui até funcionam, enfim, ele acha que e aqui é aqui, ó, MST, vermelho ali, vermelho do chapéu do Lula, enfim, tá aqui, o Lula tá tudo aqui, ó, o Lula ali, né? Eles gritam assim, um monte deles aí que nem idiota, como se eu fosse Lula, tá entendendo? Mas só que aqui não dá valor nem Lula, nem. E isso aqui é rosa também, pronto. E eu já amo até rosa, que nem você vê a capa do celular e tudo, porque até o desodorante, ó, eu vou até te mostrar pra tu ver, né? Eu gosto daqueles que tem um cheiro mais de mulher, assim, mais florizado, ou então um perfume mais aromatizado por jeito de mulher. Então, se tiver da cor dos rosinha, que é o que chega mais perto de cheiro de mulher, é o que eu mais gosto. Então, comprei ontem, é porque não dá pra ver direito, mas é rosa também, né? Tem uns que é mais rosa, que nem esse aqui, que tá lá na cama, mas esse daqui é rosa, mas é um rosa mais escurinho, então não é rosa também, então. Nem vermelho eu uso, nem vermelho eu uso. Eu tinha camisa vermelha e preta, então eu dei, mandei o meu pai dar, porque nem eu e nem meu pai gostam de usar, até nisso, tá bom? Então dou, né? Eu não gosto, eu não uso, então ele acha que, e tem mais essa, tudo que dá referência a bolsonarismo, ou lulismo assim, seja uma bandeira ou o que for, eu nem uso e nem chego perto de mim, até uma camisa, um negócio desse é verde e laranja. Então, se chegar perto da cor de camisa de Bolsonaro, de Brasil e de Neymar, eu nem quero usar para não dar essa sugestão de que eu estou balançando bota e tudo mais deles para lá, deles para lá. Então, aí eles gritam assim, achando que eu sou do Lula, né? Sendo que eu, se você olhar os meus Facebook e tudo mais, você vai ver eu postando periquito, calopsita e tudo isso. Aí é flores, é os vídeos da Raina Meida, das meninas tudinho aí de louvor, tá bom? Só de louvor, né? Então as minhas postagens são essas, né? Ou então às vezes eu boto uma foto minha. Ontem eu tirei do meu pai lá no começo, eu botei dele. Então é isso, eu não posto nada de política, nada de nada, tá bom? Mas aumentou mais, se proliferou mais, tá bom? Embora não tava. E eu percebi na internet também que aqueles amigos que tinham parado de bolsonarismo, alguns voltaram doentes. Aí só posta agora isso, contra o Lula. Então parece que essa praga está querendo sair de novo das trevas. É isso aí, é isso aí. Mas eu não dou valor não. Aí ela fica que não besteira, eles tudinho lá, né? Fica que não bestando, só postando contra Moraes, ministro, contra Lula e tudo mais. Mas eu deixo que nem bestão lá, eu não dou um valor que é para eu não entrar dentro do inferno em força sem necessidade, é mais ou menos assim, né? Mas aqui nós estamos falando dos cara preta, de funk, e todos eles de forró e de tudo, que agora não é um forró doce, adocicado, que você até escuta, né, assim, bom, tá falando de família, de esposa e tudo mais, não, mas o forró hoje em dia tá tudo mais de sensual e de sexo, e é tudo baseado em gaia, traição e por aí vai. E os caras preta de funk, aí é que lascou pior ainda, de rap de tudo, que esse só puxa pro lado de crime, criminalidade e atos sexuais promíscuos e por aí vai. E os vídeos que eu vejo aí das mulheres que curtam aquilo lá, naqueles pancadão, são mulheres que dizem que só gostam de homem todo coisado, só gosta de homem todo coisado.
mulheres que dizem que só gosta de homem todo coisado, que passa a noite, 2, 3 noites, buco nela, todo coisadão. Então é isso aí, tá bom? É o que eles estão oferecendo aí, tá bom? Aí a gente tá falando dos cara preta, dos funk, dos rap e do forró também, de todo, né? Que mudaram drasticamente a verdade, né? E aqui nós vamos ver aqui na Bíblia mais ou menos aonde. Eu vou ler Lucas capítulo 4, verso 5. Bom, é que não disse, a Bíblia não está falando sobre música não, tá bom, meu irmão? Ela fala sobre adoração a Deus e tudo mais, e você já sabe que é louvor e tudo mais. Mas música de PCC, dessas coisas, ela não vai falar porque ela sabe que é do diabo, então vai ouvir quem quer, né? Quando a pessoa escuta um funk, o que é que ela vai fazer? Ou desafiar a polícia, ou desafiar outros criminosos, ou então fazer sexo localmente, droga e tudo mais. Então é isso aí. Então, se já é do diabo, então Jesus nem precisa falar sobre aquilo, porque todo mundo já sabe que é, né? O funk, o rap, o reggae também, na sua maioria. Enfim, é isso aí, né? E em Lucas capítulo 4, verso 5 em diante, vai dizer: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Aí, todo, tá bom? Como ele... Amém, aleluia, glória a Deus. Bom, aí você já vê, né? A gente falou dele, aí já estava, aleluia, glória a Deus. Então, levou no momento de tempo, no momento ali, digamos que, claro que ele não entrou na mente de Jesus, tá bom, meu irmão? O diabo não tem como entrar nem na mente de Jesus, nem na de Deus, porque a bagaceira é pesada, mas ele mostrou ali diante de uma visão, né? Digamos que ele fez uma visão aparecer ali que nem tá no deserto, né? Aí a gente já assistiu muito filme assim, né? Aí ele vê árvore, vê água, vê tudo lá, mas quando ele chega lá não tem nada, é uma miragem, então é mais ou menos assim. Ele abriu aquela visão ali e Jesus, como estava com fome e tudo mais, de tanta oração que ele passou 40 dias naquele momento, aí ele viu aquela visão ali, né? Aleluia, glória a Deus. Que nem eu tô vendo a visão do bolsonarismo que aumentou, se proliferou nas redes sociais e na rua agora gritando tudo. Então é isso aí, né? Que nem o diabo, né? Mostrou o Pai Jesus, um momento, aleluia, glória a Deus. Um momento, todos os reinos do mundo. Como é que ele mostrou todos os reinos do mundo se ele não tem mundo ainda como tem hoje? Tá entendendo? Então ele mostrou Nova York, tá bom? Ele mostrou Londres, mostrou até o Brasil, os políticos ladrão, enfim. Claro que ele não mostrou o ladrão porque ele é vagabundo, ele só mostrou a riqueza, tá bom? Porque ele é bandido, né? Ele não mostrou de onde vem aquela riqueza e de onde são oriundas aquelas coisas, não. Ele só mostrou a bandidagem de engano que é o dinheiro, tá bom? A riqueza, é uma riqueza, só mostrou a riqueza Jesus, agora não mostrou como é que aquelas pessoas adquirem aquela riqueza, se é por meio de jogo de azar, ou de roubo, ou de corrupção política, ou de narcotraficante, enfim, ele é bandido, aí ele não vai mostrar, ele não mostra que ele é bandido. Né? Ou no meio de tabacaria, de matar as pessoas no cigarro, ou no meio de depósito de cachaçaria, de matar as pessoas nas cachaças, enfim, ele não mostra nada disso, que é bandido, tá bom? E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Bom, claro que aqui está falando de adoração, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vocês já viram que o diabo disse aqui a Jesus que todos os reinos do mundo é dele, né? Então já é dele e a gente já sabe que, e a gente sabe que é, né? Se você passar a sua visão na riqueza tudinho, você vai ver que é do diabo a maior parte, e não tem como não dizer que não é, né? Porque as pessoas só vivem para ele, as pessoas não demonstram ter a palavra de Deus ali. Né? Você vê os donos das Casas Bahia demonstrando ser, você vê os donos das Casas Luiza, Magazine Luiza demonstrando ser, você via o Silvio Santos lá naqueles programas demonstrando ser um homem muito de Deus, vigoroso. Claro que não, você só via do dinheiro, né? Então é isso, tá bom? Então a riqueza é do diabo, e da dele, do Silvio Santos e de todos eles é do diabo, tá bom? O diabo empresta a eles. Aí ele começa a trabalhar que nem um louco, aí depois morre e o diabo fica com tudo. Então é isso, tá bom? Porque se ele não levou nada, então o diabo ficou com tudo, né? Ficou com tudo porque vai chegar um ponto, tá bom, meu irmão? Que o anticristo vai dominar a terra.
Aí só vai comprar e vender quem tiver com o chip do Elon Musk, da besta, das máquinas, né, de tudo. Então, como é que a riqueza é do bichão, do calça coxada, tá bom? Esse copinho também veio no meio do urso e dos negócios aqui. Mas a verdade é, tá bom mesmo. Eu tenho uma pia lá no quintal, né? Que é duas partes de botar água cheia. Aí eu encho os dois, aí deixo água sanitária, cloro, sabão em pó e tudo, e deixo tudo lá emergido, bem forte. Aí eu deixei ontem de tarde, né? E vim tirar hoje, né? Então, quer dizer, matou um bocado de germe. E aí eu já lavei também com detergente de prata e tudo mais. Enfim, já lavei umas 4 vezes aqui para poder usar aqui, né? E se quiser, você até esquenta na água, que é melhor ainda, né? Na água fervendo. Mas só que eu não ligo para isso, eu lavei bem lavado, que não estou dizendo. Aí entrego na mão de Deus e acabou. Eu não tenho mais nada comigo, né? Até a macumba você entrega na mão de Deus, glorifica a Deus, aí como aquela comida lá sacrificada aos ídolos, tá entendendo? Então, mesmo que ele tenha obrado lá dentro, mas você vai comer, vai parecer a melhor comida da terra, porque Deus é o nosso Pai e Ele é perfeito, tá bom? Claro, né? Que você não vai saber se ele fez tudo isso, ou mijou, ou obrou, ou fez qualquer, ninguém sabe que tipo de pessoas são essas, então é só um modo de dizer, tá bom? Bom, e vocês viram que o reino é do diabo, né? Aí você viu agora o que eu vou falar a verdade. Eu também já fui do mundo, tá bom, meu irmão? Curtia forró, reggae, tudo por aí, de gandaia, de forrozeria, tudo isso aí, né? Forró bodó, toca do gaúcho, chamego do povo, tudo de forró e de reggae. Até algumas vezes eu já fui até para show das bandas Avião de Forró, que aqui em Maceió, agora que fechou tudo, mas antigamente tinha muitos terrenos grandes, onde eles faziam show, digamos assim, onde ele fazia show, que é perto lá da casa da minha avó, agora não faz mais porque fizeram um monte de prédio, é isso aí, tá bom? Aí lá pra cima, onde tem aquele monte de campo que a gente jogava antigamente, time de pelada, aí também não tem mais porque fizeram um monte de casa, minha vida e prédio. Então é isso, era nesses terrenos que tinha show antigamente, de calcinha preta, aviões e tudo isso aí, né? Aí quando tinha, às vezes eu ia também, que eu era doido também, tá bom? Eu não era cadeirante não, eu era bom, tá bom? Então eu ia para todos os lugares, todos os lugares. Que é assim, você pode ser casado o que for, mas se você está sem Deus, você vai para todos os lugares, a verdade é essa, tá bom? Não tem como ficar controlado ali só na esposa, vamos ali pro McDonald's, vamos ali para churrascaria, vamos ali, enfim, é difícil você ser do mundo para estar nessa qualidade aí. Vamos ali no shopping, enfim, é difícil, tá bom? A não ser que você for de Deus, né? Bom, e como vocês viram, né? Antigamente tinha aqueles forró de Luiz Gonzaga e tudo mais. Você via mais de dançar quadrilha e tudo mais, mas você não via tanta prostituição de vucu vucu e vaca vaco. E que nesses cantores que tá agora aí nas internet, desce lá embaixo, pega as mulheres e começa a sarrar. Então você não via, não era assim, né? Era diferente, tá bom? Aí Roberto Carlos, né? Você já viu Roberto Carlos? Vai mulher, abre as pernas, que eu quero te coisar todinha. Ah, vem de trás, vem no número tal, que eu vou te coisar todinha. Não, você não via, nunca vê. O que você via era ele dizendo de flores, de um grande amor. Aí se preocupa não que o diabo está causando nas máquinas ali as dores que é por não falar a verdade aqui do que o diabo fez na terra, tá bom? Mas eu como já tô. Aí você vai ver eu se entroxando uma coisa e outra, mas não é com o espírito do demônio não. É as dores que ele está fazendo aqui nas minhas pernas, que é um ponto da pessoa não segurar mesmo, tá bom? É isso aí, tá bom? Porque eu tô falando da bandidagem que ele fez na terra, tá bom, meu irmão? Então, o Roberto Carlos cantava, né? Uma flor, Nossa Senhora. Bom, eu nem gosto disso aí, mas ele cantava. Me dê a mão, cuida do meu coração, não sei o que. É mais ou menos assim, né? Aí ele também cantava até música de Jesus, né? Jesus Cristo, eu estou aqui. Enfim, a música que o Roberto cantava é de alta qualidade, até para cristão ouvir, tá bom, meu irmão? Porque se a música não fala de putaria, não só fala da família boa, família estruturada, de planta, de árvore e tudo, então não deixa de ser uma coisa boa. Não é de Deus inspirada lá do céu, mas é boa, tá bom?
Aí também tinha aquelas músicas internacionais, né? Que a gente ouvia e era casado, né? Eu namorava também. Aí eu tanto no motel lá também tocava, tinha um rádiozinho lá de tocar, como em casa a gente botava baixinho. E hoje é sabadão, tá bom? Pronto. Aí, ao invés de a gente estar aqui guardando pro Senhor e de boa, sossegado, né? Mas a gente ia no sábado à noite, ou para curtir, depois voltava aí a chamar na grande nela. É assim, todo mundo é assim, né? Ou então não ia curtir, mas comprava só um lanche, uma coisa ou outra, aí ia pro quarto e botava aquele somzinho internacional. Ah, não existia maquinário, não existia essas porcarias que nem tá hoje da bagunçaria não, tá bom mesmo? Era menos também. Bagunçaria de moto, de máquina, de carro de fruta e tudo, não existia também não, né? Veio dos tempos dos PCC, dos Bolsonaro e dos caras preta de funk e tudo mais, isso aí veio desses tempos, mas para lá para trás não era assim não, né? Então, aí você botava aquela música internacional ali, Bryan Adams e tudo mais. Até mesmo Elton John, né? E, enfim, tudo isso aí, né? Com uma música de qualidade, e ali você começava a namorar com a sua esposa, namorava, daí era boa. Tem uma delas que até ficava gravado na gente, que a gente ouvia ela e já se lembrava daquela noite bem topadona de que a gente coisou, né? É mais ou menos assim, né? E quando a gente se separa, aí também quando ouve aquela música internacional, aí se lembra dela, né? É assim, né? Ela deixou, o homem deixou a mulher, ela se lembra dele por causa daquela música que de tão forte que entrou nele. É mais ou menos assim, né? Então. Mas agora não é mais assim, agora é cara preta de tatuagem de estudo preto de funk, tá bom mesmo? Ou seja, eles não vão lá pro quarto mais, nem tocando Roberto Carlos baixinho, nem nada, nem internacional, nem mais nada, né? Aí tem também o Djavan, né? Que canta Meu Oceano, não sei o que, Meu Oceano, que ele é de Alagoas também, né? E foi pra lá, pra fora, aí não veio mais. Eu não sei se tem casa aqui, eu não sei dizer, mas é daqui, né? Aí cantar um monte de música boa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, todo, Tom Jobim, enfim, todo esse povo aí, essa nata aí que cantava músicas boas de qualidade, né? Então. Mas não tem mais hoje, tá bom, meu irmão? Os PCC de cara preta de funk, juntamente com o Diabo, que é aqui que tá dizendo, ele tirou tudo isso e agora só tem gordinho da X9, gordinho do Talarico, maquinário, moto preto, maquinário, papocando tudo. Carro de pancadão, esses carros de pancadão que você vê, que nem eu. Agora só eu que vejo isso, mas onde eu saio, praticamente parece que foi até desafio entre ele para passar perto de mim, né? Ou então é alguém com moto com uma cara desse tamanho gritando, enfim, o diabo faz bagunçaria, agora sabe por quê? É porque eu venho gritando, louvando, tá bom, meu irmão? Então falando a palavra de Deus, então o diabo vai fazer grito de todo tipo, que é para ninguém escutar ali a verdade. Essa é só, é isso, a verdade é essa, tá bom? Louvado seja Deus. Então, hoje em dia as mulheres e os casais entram no quarto. Antigamente também não tinha isso não, tá bom, meu irmão? Isso veio, tudo azul, então não vai sair no vídeo, então eu vou deixar aqui mesmo. Hoje, antigamente não tinha isso, mas agora as mulheres entram nos quartos lá, mostram seus companheiros e tudo aí. Ou ela bota a estética igreja, minha califa aqui de Bengala, o negão do WhatsApp lá, para ver eles coisando e eles estão. Não é fazendo amor não, tá bom? Esse negócio de fazer amor, isso não existe. É transando mesmo, fazendo todo tipo de orgias, até satânica, tá bom? Então, eles botam elas lá na tela, aí fica com a mulher também cá, vucu, ou seja, tocando legião de demônio entre eles, tá bom? Mas quando eles não estão assim, não gosto não, eu sou acanhado e tudo mais, às vezes acontece mesmo e não quer. Mas aí já entra os caras preta de funk, que é a mesma porta satânica, tá bom? Ele não tá lá na tela que nem o Kid Bengala, buco, mas tá no rádio lá, no celular, sei como que for. Vai, toma, coisa, enfim, meu irmão, é esse tipo de bicharada aí, tá bom? Olha só, que regresso, hein? Então, a gente, quando escutava Roberto Carlos e aquele povo,
Mesmo que nós, todos nós, a gente fala a gente assim, mas é todos nós. Né? Quando a gente escutava Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo esse povo. Você sabe disso, que a gente não é criança, né? Aí mesmo que a gente não era crente, mas a gente só queria uma roupa social, né? Uma roupa, eu andava até, eu ia para a escola, eu não era nem crente de roupa social, as professoras, os alunos diziam, rapaz, o irmão, o pastor, agora só que eu não era, eu bebia, fazia tudo, né? Mas é de tão bonito que é a elegância daquela roupa que a gente até usava quando não era crente, tá bom? Aí a gente quer também aquelas camisas social de manga normal, com bermudão social e aquele sapato como se fosse um camuçazinho social, enfim. Até nisso, no tempo do Roberto Carlos e tudo isso, a gente queria andar mais ou menos que nem eles. Eu não era assim, tá bom? Mas depois que entrou os caras preta de PCC, de funk, de tudo de tatuagem preta, meu irmão. Agora eles só querem andar o noeiro com o rego do bumbum de fora. As mulheres todas arranganhadas, abertas, que você vê que está tudo aberto mesmo folé. E agora o que estava ruim desbagaçou geral. E a gente sabe, e nós, todos nós sabemos disso, né? Eles agora só querem andar com a roupa sincronizada e tudo mais. Ou então quando chega tempo de São João ou Natal, sei o que for, eles pintam o cabelo de amarelo e tudo mais. Enfim, essa é a onda que o diabo lançou na terra nesses últimos tempos. E o feiticeiro está dizendo ali que eu estou pegando, pronto. Vocês estão me dando o espiritual, vocês estão me dando a riqueza espiritual. Olha só, os feiticeiros ali nas máquinas, de que é eles que estão me controlando a minha vida e é eles que estão me enchendo espiritualmente para pregar aqui. Bom, se o diabo... Bom, Jesus disse que não era o diabo, porque quando retrucaram Jesus lá naquelas curas, Jesus disse, ora, digamos assim, aquele que não é contra nós é a favor de nós. Foi quando um estava pegando a favor de Deus, outro de Jesus, aí Jesus disse, né? O reino do diabo, eles não vão brigar entre si porque não vai se sustentar de pé, né? Não vai, né? Então, os feiticeiros estão dizendo ali que comanda a minha vida e coloca eu aqui, mas não é ele, porque senão ele ia ser destruído tudinho na mesma hora dentro da palavra de Deus, então não são eles, né? Aí Jesus disse que o reino do diabo não sustentava de pé se eles estivessem se destruindo entre si, né? Aí também foi quando ele disse, deixa ele falar de Deus, deixa ele falar do Espírito Santo, o que for. Aquele que não é contra nós é a favor de nós, porque um falava de Jesus, outro estava falando só de Deus e outro só do Espírito Santo. Aí estava querendo proibir deles fazer isso. Aí foi quando Jesus disse, aquele que não é contra nós é a favor de nós, né? Então, se os feiticeiros estiverem enchendo a minha máquina aqui e me dando esse saber para eu ir pregar aqui, louvar na rua, mesmo eu caído na rua e fazendo isso, louvado seja Deus pelos feiticeiros que estão fazendo isso na minha vida, meu irmão, porque vai servir até para a condenação dele ou a redenção, se ele morrer como feiticeiro. Claro que não, porque não tem salvação. E é outro programa que a gente vai falar sobre os macumbeiros, os bruxos e os feiticeiros, mostrando que eles já estão tudo morto, e por isso que vocês estão vendo esse grito diabólico, porque não tem mais Deus, não tem mais salvação, e aí está secretado para o lago de fogo e enxofre, tá bom? Lamentavelmente, tá bom? Bom, aí você viu que o diabo destruiu a terra inteira com o negócio de capiroto, de cara preta, de funk, tatuagem, né? Então, agora não é só aqui no Brasil não, tá bom, meu irmão? Eu vejo vídeo na Colômbia, no Equador, em todo lugar, as mulheres também dançando funk lá, na Tailândia, em todo lugar, seja dos brasileiros que ela pega e leva para lá, dos noeiros de cara preta, ou então deles lá, também eles cantam essas merda e ela fica também fazendo a mesma coisa daqui, tá bom? É triste, hein? Eles dominam o mundo rápido. É que nem as máquinas pretas de academia, as máquinas pretas, que os pastores também estão tudo indo lá e as mulheres estão tudo indo, as irmãs. Agora estão indo para lá, para as máquinas pretas de academia. Que é outra pregação que eu vou falar sobre as coisas pretas, academia, estudo preto, máquina preta, boatequim preta, igreja preta. É outra pregação pesada sobre as coisas pretas. Essa já é movimentada pelo próprio diabo, tá bom? Eu passo por ali, venho na rua, é cheio de túnel preto, é cheio de salão de beleza preta, é cheio de igreja preta. E o pior que
o inferno, o abismo, a Bíblia fala que é preto, né? O Hades é preto, é escuridão, então tá no mesmo rumo ali, tá no mesmo rumo do diabo. Né? O estúdio de tatuagem é tudo preto, né? As galerias de rock em São Paulo, onde você passa, é tudo preto, né? Aí ele fecha dia de sábado, tá bom, meu irmão? Ela abre até meio-dia, mais ou menos, a galeria do rock. Aí quando é de meio-dia em volta, eles fecham. Aí fica um monte de zumbi lá fora, ali de um canto a outro. O centro fica cheio dele. Agora você só vê bicho, lobisomem, serpente, dragão. Isso você não vê pessoas assim, não. Não tô falando assim, nem que nem você, não, tá bom? É dragão mesmo. É serpentaria do diabo mesmo, tá bom? Óleo vermelho, óleo preto, maconha vai, droga vem, travesti vai, travesti vem, porque isso aí é o diabo, a gente já sabe, tá bom? Então, você viu que o diabo cagou o mundo todo e não tem como limpar mais, só agora com o poder de Jesus, né? E agora a palavra de Deus também vai nos falar sobre os perdidos, tá bom? Porque eles fizeram isso rápido e não tem mais volta. Aí a Bíblia vai dizer aqui para você, por exemplo, você vê um canal de Fuxico Gospel, né? Aí ele tá com 1 milhão de pessoas, né? Aí você tem o seu canal e pegando a palavra e não tem nem 1000 pessoas, então é a palavra de Deus vai te falar agora que é isso, tá bom? Você vê os canais do André Carpano que sabe metendo pau nas cantoras aqui, das meninas e nos pegadores e tudo mais. Eric Ribeiro e tudo mais, que vamos supor, eles se titulam pregadores, tá bom? Mas não são pregadores coisa nenhuma de rua que nem eu, nem de nada, nem da palavra não. E tem mais essa, eles são tão falsos que eu vou até pegar contra eles, Jason Ferreira e tudo mais, que eles são tão falsos que ele nem a Bíblia ele usa, tá bom? Ele fica só ali falando em cima de vídeos sobre a vida dos outros, dizendo que ele é derrotado, que é destruído, que é fácil do mal, agora só ele que é bom. Agora nem a Bíblia ele usa, porque Deus é tão bom que não deixa nem ele usar a Bíblia, porque deveria usar a Bíblia e dizer, não, tá aqui assim, assim, tá assim, assim, assim. A Bíblia falava assim, assim, não, mas nem isso eles usam, tá bom? É mais na boca mesmo, ele pega o vídeo de umas pessoas para lá, não sei como é que eles pegam, e começa a narrar em cima daquilo ali, e ali aquele monte de Zé Povinho de urubu, que gosta disso, a gente sabe que a nação brasileira e do mundo gosta desse de Zé Povinho, de ver uma intriga e confusão, aí fica cheio lá de gente fazendo isso, tá bom? Bom, e Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, tá bom? Você canta um louvor aí, né, minha irmã? Aí na igreja e tudo mais, bota no seu canal, né? Aí você não só tem, que nem a Tainá Vitória, essa que tá aqui na minha reta aqui, ó. Desde 2014 eu vi lá, eu até botei o louvor dela no outro canal lá, Marraine, botei um pouquinho no History aí, no Facebook e tudo, porque desde 2014 ela só tem 300 e tantas pessoas, tá entendendo? Então, olha, aí ela louva, né? Tem louvores oficiais e tudo dela já gravado, olha só. Então, agora se ela fosse negócio de fuxico gospel, de Zé Povinho gospel e tudo mais, de bolsonarismo gospel, de falso profetismo gospel, aí ela já tem uns 100 mil e para lá, tá vendo? Apocalipse 20, verso 8, aí, porque eles têm milhões, é por causa disso aqui, ó. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Aqui está falando da prisão do diabo, que ele vai ficar 1000 anos preso, tá bom? E depois ele vai ser solto para ser derrotado para sempre. É isso aqui, já está falando do juízo final dele também, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é incontável como a areia do mar, para juntar-se à batalha, ou seja, vai haver a última guerra, que é o que se chama de Armagedon. Então é quando ele vai sair, juntar todos esses povos podres e imundos, e vai querer brigar contra os povos de Deus e contra Deus, e aí é quando Deus entra em cena e a bagaceira está talhada para todos eles. Então, ó, aqui vocês viram, né? Os perdidos são incontáveis como a areia do mar. E, por exemplo, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo e todos esses famosos, ele vive para Deus? Ele pega a Bíblia? Não, mas ele tem bilhões de pessoas, juntando todos eles, bilhões, né? Então,
Por quê? Porque os perdidos são com Maria do Mar, tá entendendo? As imagens do Papa, que Deus diz que não é para fazer isso, mas eles fazem. Ele diz que é a igreja que tem mais bilhões de pessoas no mundo, então, porque os perdidos são com Maria do Mar, tá bom? Os gays. Os gays fazem festa em São Paulo e no mundo todo quando bota milhões, 10 milhões, 100 milhões ali naquela festa satânica. Então, porque a Bíblia fala que os perdidos são incontáveis com Maria do Mar, tá entendendo, irmão? E você não deve se iludir pela quantidade não, né? Os sem terra e os bolsonaristas doentes. Então, um pegou a metade do Brasil, tá a outra metade. Então, é isso aí. Os perdidos são como a areia do mar, tá bom? A areia do mar, né? Os PCC também pegou outra parte, né? Os adúlteros, os cabaré e tudo mais pegou outra parte. Enfim, aí é quando a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, tá entendendo? E também, meu irmão, tem uns falsos profetas, tá bom? Aí ele pegou outra parte que é para levar também para o inferno, os perdidos com Maria do Mar, porque ele vai pegar, vamos supor, coisas que Jesus não pregou, né? Aí vai dar um evangelho à pessoa pobre de espírito, digamos assim, eu passo no comércio gritando, louvando, né? E as pessoas sentem isso, porque elas olham, fica tudo olhando abismado e elas sentem, né? Agora tu vê um católico fazendo isso? Não vê, porque primeiro que o espírito dele é um espírito morto, tá bom, meu irmão? É um espírito frio, é um espírito que já foi vomitado da boca de Deus, tá entendendo? Ele só tem lá vigor lá dentro das imagens, lá dentro, tá entendendo? Ou então quando ele sai à rua, ele sai de turma cheio de imagens ali amarrado nas cabeças e nos carros, então é um espírito morto, tá entendendo? Porque eu e você é cristão, e a gente só vive pela fé e pela palavra de Deus. E porque eles dizem que é cristão e ele vive pelas imagens e tudo mais, então é espírito morto, tá entendendo, meu irmão? Que fé é essa que não consegue viver que nem a gente só pela fé e a palavra de Deus aqui? Então é outro derrotado que eu já até peguei aí várias vezes e não quero nem pegar mais, porque a gente já sabe que é derrotado, tá bom? Bom, aí vocês viram que os filhos do diabo são incontáveis como a areia do mar, né? É por isso que você vê MCs cara preta aí com Anitta e todos eles aí com 40, 50, 100 milhões de pessoas, porque Apocalipse 20 vai dizer que os perdidos são como a areia do mar, tá bom? Então é isso aí, tá bom? Bom, e aqui também tem uma para fechar. Então por isso eles tiraram o Roberto Carlos e tudo, até aquele reggae mesmo, até o reggaezinho que tinha, né, antigamente de Edson Gomes. Claro que o Edson Gomes tem uns que não, a gente não escuta, mas tem outros que era tudo bom, né? Eles tiraram também, tiraram tudo, meu irmão, só deixaram o funk, rap, cara preta, pancadão, proibidão, só a parte pesada mesmo, satanicamente, né? Olha só que poder triste, hein, meu irmão? E agora, as mãos do diabo dele é o quê? Ele usa a música na feitiçaria. E agora ele vai prostituir mulheres e crianças e tudo. E agora elas vão ficar tudo folgadas e com as caras e o corpo tudo peito de tatuagem. Então é isso aí que ele fez, essa onda aí, tá bom? Essa onda de cara peito e corpos peito de tatuagem. Eu já venho desde os anos 80, tá bom? Então, mas não tinha lá, né? Você não via, era raro você ver uma pessoa com tatuagem, mas ele fazia ou de presídio ou de castanha, que ficava aquela tatuagem feia, horrível de castanha. É mais ou menos assim, então. Mas e agora? Porque as mulheres, todo mundo praticamente está tendo. Então, porque foi essa onda que o diabo lançou, que é como as academias pretas. Onde muitos irmãos estão indo para lá, até pastores, dizendo que está cuidando do templo do Espírito Santo, sendo que ele está dentro daquelas coisas pretas. E aí, você sabe que a academia é usada para traição, para sensualismo, para tudo isso. E ele está lá dentro dizendo que está cuidando do templo do Espírito Santo, olha só. Está entendendo, meu irmão? Eu andasse numa igreja, meu irmão, que o pastor lá que pegasse, ele viesse todo bombadinho, e postasse nas internet que tá lá nas academias pretas, bom, eu nem ando em igreja, tá bom? Mas eu não ia nem lá, porque eu sei que não serve para mim, e é uma pessoa que não consegue se dominar dentro do espírito, né? Como é que a pessoa vai para dentro de uma academia preta, que lá as mulheres ficam tudo se abrindo as pernas e fechando,
E vai, não vai você ver escândalo aí de traição e tudo mais da internet. E a pessoa dizer que está cuidando do tempo do Espírito Santo ali dentro, aí é ser muito sem vergonha e cara de pau, tá entendendo, amigo? Agora chama ele para ir para onde está os moradores de rua, de a pé, os doentes e tudo mais, de a pé, para ver se ele vai fazer um exercício de a pé. Ele não vai porque é cara de pau, é sem vergonha também, é falso profeta, é filho do diabo da mesma igual, da mesma igual, né? Vocês viram que os carapetas de funk destruíram o mundo também, destruíram, né? A gente vai para provérbio aqui, deixar uma mensagem para eles aí, para os carapetas, está em provérbio. A mensagem para eles está em provérbio, capítulo 2. Tem uma mensagem para eles tudinho aí, os carapetas é isso aqui. Provérbio capítulo 2, verso 22. Claro, aí se você for dizer aqui, não, mas aqui está falando para Israel, não está falando nada de Israel, está entendendo mesmo? Aqui está falando de convite, a exaltação da sabedoria, a excelência da sabedoria, introdução geral, não te deixe seduzir por pecadores, enfim, não está falando nada que é só para Israel, não, aqui é para o mundo inteiro. Salomão escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes, foi para o mundo inteiro, não é para Israel não, tá bom, meu irmão? Não é para Israel não, tá bom? Então... aqui está falando sobre a terra vai ser de quem e o que é que Deus vai fazer com os carapetas que tiraram Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tudo e botaram os carapetas, o que é que Deus vai fazer com eles aí. Porque os retos, que os retos são aquelas pessoas que vivem certo, né, meu irmão? Na justiça e tudo mais, dos homens de Deus, tá bom? Habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, os sinceros, retos, enfim, os que fazem justiça, todo esse povo, tá bom? Mas os ímpios, está no plural, tá bom? Serão arrancados da terra e os alevosos serão dela exterminados. Pronto, aqui, exterminados, que é no plural, tá bom? Então não é só para Israel, é para o mundo todo, tá bom? Então, os carapetas de tatuagem, de funk, de proibidão e tudo mais, ele já sabe que Deus vai matar todos eles. Ele sabe, as mulheres que vão lá sabem, todos já sabem, né? Eles só estão camuflados num grupo grande, mas ele já sabe, então. Então ele já sabe que Deus vai exterminar todos eles e que a terra é do justo. O justo é o quê? Se essas meninas permanecerem justas aí, vai ser dela, tá bom? Se elas permanecerem sinceras, vai ser dela, minha se eu permanecer, se você permanecer e de todos nós. Agora, ele, os carapetas de funk, os gays e tudo mais, esse não passa perto de Deus, não passa, não chega, tá entendendo? Porque vai se abrir os livros lá. Aí, ou bom ou ruim, eu tô gritando na rua, cortando o cabelo, uma coisa e outra e pegando aqui, né? Aí vai estar no livro também, tá entendendo? Vai estar no livro lá, tá bom? Aí depois, outra programação, vou falar contra os finados de Carapeta, Marília Mendonça, Cristiano Ronaldo e tudo mais. É outro vídeo que eu vou fazer, porque tem que falar também das obras do diabo, que ele dá o dinheiro e também ele toma as almas também, e a gente sabe disso, tá bom? Então, quando abrir os livros lá no céu, aí ele vai olhar a minha vida, né? Aí eu vou estar ou pregando na rua, ou aqui, ou botando um louvor da Rádio da Mídia lá, ou mesmo eu caído, né? Eu fazendo isso, né? Agora o MC Kevin, ele morreu cheio de marcha num motel e pulou do prédio, né? Então, quando abrir aqueles livros ali, vai estar o que dele ali? Aleluia, vai estar isso aí, ó. Carapeta de pancadão aí, já vem passando aí o carapeta de pancadão aí, ó. Que também são outros filhos do diabo junto com os motoqueiros do bolsonarismo, que rápido os carapetas de pancadão dominaram a terra e todos eles agora tem um pancadão nos carros, né? Então, e a polícia diz que não pode passar som de 10 horas, não pode fazer som de 10 horas, não pode ligar som de 10 horas. E, oxe, como assim se tá cheio de pancadão, cheio de carapeta de pancadão? Tá entendendo? É tudo safadeza ou não é? Tudo safadeza ou não é? Como é que não pode fazer barulhão da pesada e os carapetas de pancadão tá passando na tua rua, na tua porta com um pancadão da pesada? Agora isso nos Estados Unidos não existe não, tá bom, meu irmão? Eu fico olhando muitos vídeos nos Estados Unidos. Existem lugares dele fazer isso e existem lugares que ele não pode nem chegar, que nem de morador, tá bom?
Nos Estados Unidos não tem mulher assim que fica gritando de dia à noite não, com os meninos, com os macumbeiros, com tudo não, tá bom, meu irmão? É cada um na sua casa, os meninos, eles têm uns parques lá dos meninos brincar e levam pra lá, aí leva pra escola, mas quando tá em casa não fica na rua brincando, batendo bola, nem dando chute no portão do vizinho não. Lá não é assim não, lá não aceita macumbeiro desses tipos aí não, de derrotado da pior qualidade não, tá bom, meu irmão? Esse tipo de mulher aqui que tá sempre gritando isso aí no vídeo aí, que eu não sei nem se é o demônio, não sei nem o que é isso, essa serpente aí, toda vez fica gritando aí, todo momento que eu tô gravando aqui, então. Se eu gravar de noite, de tarde, oração, qualquer momento ela tá gritando, então. Esse tipo de demônio aí nos Estados Unidos não tem não, né? Porque senão o FBI tira logo de cena, bota logo pra injeção eletrônica, porque já vai saber logo que é o diabo, né? Injeção fatal, né? Aleluia e glórias a Deus. Então vai conversar pra lá, mulher. Vai conversar pra lá. Toda vez você entra num vídeo aqui, rapaz, entra num vídeo aqui, entra de noite, entra de madrugada, entra aqui, negócio é esse. Então você é o diabo, né, mulher? Você é o diabo, né, vagabunda? Trabalha não, faz curso não, não faz faculdade, não faz nada. Então você é o diabo, né, bandido? Você é o diabo, né? Porque toda hora que eu tô gravando vídeo aqui de dia, de noite, de manhã, todo momento tá gritando aí nos vídeos, então chamando palavrão e tudo mais. Então você é o diabo, né, sua. Bom, quando eu vejo as mulheres na rua quase nua, eu chamo de PUTA e digo que é por causa dela que eu não tenho mulher, tá bom? Eu chamo mesmo, eu chamo na autoridade de Deus, sem nenhum temor de polícia nem nada, porque se a polícia não tá prendendo PCC, nem Comando Vermelho, nem nada, e eles dominaram o Brasil e o mundo todo, como é que ele vai prender Deus nas cadeias dele, satânica lá preta? Como é que ele vai prender Deus lá? Não tem como, tá entendendo? Se um policial desse de cara preta, lambe-bota do Bolsonaro, vier me prender por causa das botas do Bolsonaro, ou porque eu chamo essas mulheres nuas de baixa qualidade de PUTA, e é mesmo, diante de Deus, é PUTA, meretriz, prostituta e por aí vai. Então, e com a autoridade ele tem de me prender, se ele não está conseguindo combater os políticos ladrão, nem os PCC, nem nada? Que autoridade ele tem para me prender? Porque eu estou expressando a verdade, né? E será que ele vai me manter lá na cadeia dele, satânica preta, das máquinas pretas? Será que ele vai conseguir me prender lá nas máquinas pretas? É claro que não, né? Porque se eu der um brado lá, derruba a saia do STF, derruba a saia do delegado maldito, derruba do Bolsonaro, derruba de tudo, né? Aleluia e glórias a Deus, hein? Se ele me prender na cadeia porque eu tô falando a verdade, quando eu der um brado lá dentro, até a saia do STF, vocês vão ver rasgada a saia preta dele, ou a polícia preta, cara preta, botina preta, tudo. Vocês vão ver isso aí, tá bom? Mas não é nem eu, foi Deus que não tá querendo mais nenhum deles mais perto de Deus, tá entendendo? Porque para me combater, tá entendendo, meu irmão? Eu deveria logo combater os PCC, né? Que faz desgraça na terra e bota as mulheres para andar nua, cheia de tatuagem, né? Então, deveria combater logo os cara preta, esses filhos do diabo aí de pancadão aí, de proibidão, de carro de pancadão. Então, deveria logo prender ele, né? Seu policial botina do Bolsonaro. Deveria prender logo ele, né? Então, vai me prender por quê? Por que vai me prender? Porque eu estou dizendo que vocês, botina de Bolsonaro, são filhos do diabo também, igualmente aos PCC. Vai me prender por causa disso, hein? Bom, então você já sabe que eu não tenho medo mais de vagabundo nenhum, principalmente aqueles que vivem contrário à palavra de Deus. Então eu não tenho medo para ser botina de Bolsonaro, policial de extermínio de Bolsonaro, PCC, para mim é tudo lixo, lixo e não chega diante de Deus, tá bom? Então tal que você vê um policial, pronto, eu vou dizer, falar de você agora, botina preta do Bolsonaro. Você aí, botina preta, lambe bota do Bolsonaro, policial lambe bota do Bolsonaro, você aí que não guarda a verdade de Deus, mas lambe as botas do Bolsonaro. Você aí. Então, quando um de vocês cai na mão do PCC aí, eita, mataram um policial, mataram um delegado, então, você já baleou alguém, tá bom, meu irmão? Você já bateu na cara de alguém, você já bateu em esposa, já bateu em tudo. Então Deus deixa, eu só não bato na Bíblia, vagabundo policial derrotado, porque é respeito a Deus, senão eu ia dar aqui um tapa, pensando, dando tapa na tua cara também. É a vontade que Deus tem, tá bom? É a vontade que Deus tem, tá bom? Então,
Quando tu cai aí tombado aí, eita, o PCC matou um policial, não foi que o PCC matou não, tá bom, meu irmão? Se você for analisar a vida dele, ele já bateu em mulher, já bateu no pai de família, já deu tiro em um, já deu tiro em cachorro, já fez toda a presença na terra, por isso que deu jeito do PCC comer esse outro derrotado também, tá bom, meu irmão? Tá, esse botina do Bolsonaro, esse botina do Bolsonaro miliciano aí, esse bota do Bolsonaro miliciano, tá bom? Às vezes ele tá lá em confronto, aí também morre, né? Mas se você for olhar, ele já bateu na ex-esposa, na esposa, no vizinho, já quis papocar um no trânsito, enfim, acumulou um monte de coisa, ele morreu lá nas mãos dos marginal e eu acho é pouco aí não. Eu quero saber da verdade, eu quero saber só da verdade, eu acho é pouco, tô nem aí. Essas guerras não é minha, né? É de vocês mesmo, botina do Bolsonaro, é de vocês e dos PCC aí, foi vocês que criaram essa merda aí, é de vocês aí, é de vocês, não é minha não. E eu quero que se lasque tudo aí, vocês tudo aí, vocês tudo. Pronto, não é guerra minha não, tá bom, meu irmão? A guerra de polícia, de PCC, de todos eles aí não é minha não. Então eu quero que todos eles se lasquem aí. Quem deixou chegar a esse ponto e quem fez para chegar a esse ponto, eu quero que todos eles se lasquem, arrombe tudinho aí, sabe? Todos eles, botina de Bolsonaro, todos eles, PCC, todos eles, pronto. Agora eu só quero saber, agora eu vou falar na boca da Creta aqui, ó. Eu não ligo se você achar bom ou ruim o que eu tô pegando, eu só quero saber da minha vida, da Kete Teixeira, as meninas e de Deus, pronto. Pronto, tá dito aí, tá dito aí. A Kete Teixeira é chateada porque disse que ela não cantava, não cantava direito, ela é toda fã e tudo mais. Aí ela disse, não precisa me dizer não, pessoal, não precisa me dizer não, vá lá e faça melhor. Eu só quero saber da minha vida e de Deus, então. Eu não quero saber das guerras de polícia e noeiro de vovó, não. Eu só quero saber da Clétia Teixeira, da irmã dela, dessas meninas e do povo de Deus e da minha vida e de Deus. Pronto, só isso. E o resto que se arruma, que se lasca. Tá bom, tá bom. Estão brigando lá em Israel, estão brigando, não para de brigar. É porque os homens querem, né? Então eu quero que se arrume, tudo se arrume pra lá, tá bom? Se arrume, tá bom? Porque se os homens não quisessem, não tinha guerra, ou tinha. Se eu só brigo com a minha mulher em casa, se eu quiser brigar, né? Se não, eu digo, não, mesmo ela é errada, eu digo, não, você tá certa, é verdade, aí a gente faz de tudo para evitar uma briga. Ela não é assim, né? E ela também, né? Se ela tiver sabedoria, então. Mas se tá havendo as guerras direto em Israel, claro que é permissão de Deus, mas porque eles querem. Se eles querem, todos eles lá, então que se arrumem, todos eles lá. Aleluia. Eu oro, tá bom? Eu oro, claro que eu oro, né? Mas eu quero que se arrumem para lá, porque é eles que querem, tá entendendo? É eles que fazem aquilo, né? E não é que tá acontecendo, eita, choveu aqui, aí começou uma guerra. Eita, caiu um granizo aqui, começou uma guerra. Não, não é eles que querem, é eles que querem, tá bom? É por isso que eles estão armados até o dente para isso, tá bom? Então eu quero que eles se arrumem tudinho para lá, se arrumem tudinho para lá. Aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Agora, claro que eu oro, tá bom, meu irmão? Para Deus parar as guerras, para não haver isso na terra, para não haver PCC de neto de vovó, lá dando cerveja e tudo mais. Mas só que a gente, quanto mais ora, mais enche, tá entendendo, meu irmão? Então, eu quero que se arrume para lá, eu quero que se arrume tudo para lá, e eu vou cuidar só das meninas aqui, da minha vida, e eu quero que se arrume tudo, o resto tudo, se arrume tudo. E eu tenho certeza, irmão, que tu já orou para Israel ou para os traficantes ou tudo e nenhum tu se converteu. Pelo contrário, tu viu, foi aumentar mais os armamentos dele e a bagaceira. Então eu vou ficar orando que nem otário, eu vou ficar orando que nem otário? Não, claro que não, claro que não. Quando eu não sou otário não, eu não sei. Eu sou cadeirante, mas não sou otário não, hein. A cadeira só tirou o jeito de eu dar, mas a minha mente não ficou de otário não, ficou de otário não, tá bom? Então, se... Como é que eu vou orar para os traficantes se eu estou vendo eles dominar tudo? Como é que eu vou orar para quê? Que nem otário, vou orar que nem otário. Eu vou orar lá para Israel, ficar orando para Israel, ajoelhado para Israel, jejuando para Israel, aí acaba uma guerra, aumenta a outra, acaba uma guerra, aumenta a outra. Eu vou ficar que nem otário, fazendo isso que nem otário? Não, meu irmão. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu não tenho tempo de orar para Israel, então eu vou cortar um cabelo de morador de rua, eu vou fazer um bondade na rua, enfim, eu não quero nem saber de Israel, nem bala de Donald Trump, nem facada de Bolsonaro, nem nada. Eu quero só estar com a minha mente ocupada na rua e eles que se lascam com seus problemas, cada um com seus problemas, né? É isso aí, tá bom, meu irmão? Tá entendendo, meu irmão?
Ao invés de eu estar aqui orando para Israel, ou dizendo que é até prometido e tudo mais, e ele só vive em guerra e tudo mais, eu estou só orando em vão, né? Então eu prefiro sair para a rua e cortar um cabelo de morador de rua, ou então cantar um louvor na rua, ou então fazer alguma coisa na rua que esteja dentro da palavra boa, tá bom? E tem mais essa, tá bom? Ele me chama de corno e aleijado de tudo. Aí eu digo, eu falo e desonro também, vamos supor, os gays, né? Eles estão tudo arrombados literalmente, porque o diabo, além de desmoralizar, ele deixa assim arrombado, né? Então, aí eu falo alto, aí eles dizem que não é para eu pegar assim não, né? Não é para pegar assim não, né? Os coroteiros, eu passo que não passei, eu tenho na praça é cheia, tá? Ó, coroteiro, o diabo tá te matando aí no corote. Eu não falo alto, eu não tô nem aí, né? Tu diz que eu aqui eu sou errado, então o diabo tá te matando aí no corote, então morra aí na mão do diabo. Pronto, então não tem rede, não tem mais rede de pegar mais não, tá entendendo, meu irmão? Porque você passa pegando, ele fica tirando onda. Eu passei ontem numa praça lá. Tinha dois bebendo e tinha outro já bebo. Aí veio uma mulher, deu uma comida a um e ele deu bênção de Deus a ela, eu também dei bênção de Deus a ela, mas eu tava falando as mensagens de Deus, tá entendendo? Aí um veio de lá pra cá e disse, você agora tá na cadeira de roda, tá dando um monte de crente, mas quando você tava bom, você não queria saber, olha aí, então é isso, meu irmão, eu vou orar pra quê pra essas tralhas, orar pra quê pra essas tralhas, meu irmão? Ou seja, eu falando para os outros que só Jesus, porque lá onde eu corto cabelo às vezes, já mataram 3 pessoas lá na esquina deles mesmos, ali morador de rua, apedrejado, tá entendendo? Aí eu dizendo para ele que tem que ter cuidado, porque se aquelas pessoas tivessem com Deus, nada teria acontecido. Aí esse outro veio, se atravessou e disse que agora eu estou dando uma de crente, agora eu estou dando uma pegador, mas quando era bom não queria isso. Olha aí, então quer dizer, não tá nem querendo deixar eu pegar, tá entendendo? O Espírito Santo pegar. Ele que tá arrombado, quer ver os outros arrombados, enfim, todo mundo arrombado ali, né? É assim, tá bom? Então, e eu vou ficar orando pra quê? Pra umas tralhas dessas, se eu sei que não vai se converter, tá entendendo? Porque a partir do momento que você tá pregando uma mensagem, ou sozinho, gritando, ou para alguém que ali está, que nem tinha, mais na frente tem um barzinho na mesma praça, aí tem uma mulher lá com os filhos do meu marido, digo, cuidado aí, mulher, que a tua família num bar, que eles não vão cuidar da tua família, a tua família terminar se destruir aí no bar, enfim, eu falo é porque é Deus, é autoridade de Deus, é discernimento de Deus, é hegemonia de Deus que faz isso para abrir a minha mente para eu falar, tá entendendo? Não é eu não que vê essas coisas, não, é Deus que abre e manda eu falar, assim, e mesmo que seja duro, mas eu falo porque é coisa de Deus, né? Se você pensa que o bar vai cuidar da sua família ou está interessando na sua família, você está enganado. Está mais para destruir a tua família aí. Cuidado aí, mulher, criança, teus filhos e tudo. É assim, eu digo, mas já é coisa de Deus, tá entendendo? Então, aí o beberrão quer bloquear o Espírito Santo ali para ele não pregar, né? Claro, né? Quando ele fala isso, ele quer bloquear o Espírito Santo para não pregar, né? Aí que vontade tem de eu ir para ali pregar ou falar qualquer coisa, tá entendendo? Tá vendo que o mundo tá muito doido, meu irmão, tá muito louco e que não tá. Agora é que eu dou glória a Deus, sabe por quê? Pronto, Senhor. Eu sei que o mundo lá tá doido, tá tudo louco e não tá te aceitando, então deixa essas meninas tudo na igreja mesmo, ganhando cachê pra lá, deixa tudo pra lá, deixa pra lá. Não bota pra rua não, não bota pra rua não, tá bom, Senhor? Porque se o Senhor botar essas meninas pra rua aqui, Senhor, elas e as outras tudinho. Os beberrão, eu tava cortando o cabelo lá de um, tá entendendo, meu irmão? Aí eu cortei o cabelo e a barba dele ficou assim, mais ou menos que nem eu, assim, né? Já que ele é um beberrão na rua. Aí só que ele tá dizendo que ia pros cabaré lá, coisar, né? Aí eu tô desde 2014 sem ter mulher, olha só, até pra tirar onda da minha cara. E eu só escutando ali, ele falando toda hora que ia pro cabaré, que tem vários cabaré lá, tá aí? Aí botar torando lá, que diz ele pra lá dizendo que não paga, pega de graça mesmo. Eu não sei o que é isso aí. Mas ele sabe do negócio. Então eu cortei, deixei assim, tirei sem bala, sem nada. E ele disse que ia pro cabaré de noite, era um dia de sábado, né? Que ia botar torão lá nas mulheres. Olha só, meu irmão. Aí eu desde 2014 não tenho mulher. Ou seja, aí eu vi também algumas meninas passando e ele falando mal os outros lá, eu cortando na minha e ele falando mal os outros, que a menina era isso, aquilo, aquilo outro. Ou seja,
Se Deus botar essa menina para pegar lá, meu irmão, eles vão ficar desejando ela, tá vendo? Então é melhor deixar só na igreja, mesmo, deixar só na igreja mesmo para lá, porque o mundo não tem futuro mais não, o mundo tem futuro mais não, aleluia a Deus, aleluia a Deus. Deixa o mundo para os PCC aí, para os pancadão, para o carro de papocão, e tudo aí, deixa para eles aí, porque se tirar essas meninas das igrejas e botar lá nas praças, onde eu ando nas praças em São Paulo, em todo lugar, eles só vão desejar ela, meu irmão, não vão ouvir nada que ela está cantando, tá vendo? Tá entendendo, meu irmão? Se pega essa menina aqui e as outras, eu tô falando dela que estão aqui, mas todas elas, e bota lá, eles só vão desejar elas, meu irmão. Isso, ou então se pega os pastores e bota lá, eles vão só esculhambar ou dizer que ela dança aquilo outro, mas eles não querem convenção, eles não têm convenção, parece que estão trancados já, estão com bicho já dentro do coração que não tem mais convenção, tá vendo? Então é isso, tá bom, meu irmão? Eu ainda vou porque eu tenho uma missão para se cumprir aqui na terra, mas Deus o livre e guarde, se eu tivesse o poder de enviar essa menina para a rua. E eu já até questionei Deus porque eu não vejo nenhuma mulher na rua evangelizando e tal, tá vendo? E agora eu deixei de reclamar e agora eu estou glorificando até a Deus, porque se eu sou esculhambado e tudo mais. Aí eu corto o cabelo lá e eu vejo eles dando em cima das mulheres, cara, não em cima dela assim pra ela ver, mas é dando em cima, dizendo isso, aquilo, outro, papá, a gente tá vendo então. Se uma menina dessa estiver cantando lá mesmo, ele vai fazer a mesma coisa, eita irmão, isso, aquilo, outro, eita irmão, isso, aquilo, outro, mas não vai querer aquela cantando, ele vai querer só isso, o corpo dela, tá vendo, meu irmão? Então não tá valendo a pena mais nem pegar, tá bom? E eu reclamava a Deus porque eu não vejo mulher pegando e louvando. E agora eu estou louvando a Deus por ela não estar mesmo. E não é para estar não, que Senhor deixa elas tudo nas igrejas. Só nas igrejas tá os outros povos, tá entendendo? Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. E toda a honra e toda a glória seja tributada somente a Deus. Porque a verdade é que o mundo inteiro praticamente já conheceu a verdade de Deus. Todo mundo tem um celular, uma coisa ou outra, ou na rádio, ou então alguém passou para ele e já falou da verdade de Deus, mas o problema é que o mundo não quer, que nem Jesus disse aqui, e eu vou fechar aqui em João, até abrir já em João aqui. Ó. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Esse veio para testificar da luz que é Jesus Cristo. Para que todos crescem, digamos assim, que João Batista era o profeta que abriu o caminho para Jesus poder vir, né? E digamos que agora a gente somos profetas e você que está abrindo o caminho para Jesus poder voltar. Porque Jesus não vai voltar enquanto nós não pregar para lá, tá entendendo, meu irmão? Então nós temos que abrir logo as portas, as máquinas, as internet, tudo. Se nós não abrir logo tudo isso aí, Jesus não vai voltar. Porque Jesus só vai voltar quando todo mundo chegar ao pleno conhecimento da palavra. E o diabo está bloqueando tudo aí, cheio de máquina, tá entendendo? Então, se a gente não se unir em força diante de Deus, e botar logo as palavras geral, aí Jesus já viu que rolou já geral e eles não quiseram, aí é necessário Jesus voltar para nos tirar daqui, que pelo menos é essa a nossa confiança, né? Porque a gente sabe que não tem mais jeito, meu irmão, para conversão, para arrependimento, tá difícil. E se você for para os hospitais, mesmo as pessoas lá doentes, mas mesmo assim, tem muitas delas não quer, porque já está trancada, já está com o coração aqui cheio de sepulcro carregado de pedra, tá entendendo, irmão? Infelizmente, ainda. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, que é Jesus, que alumia o mundo, né? Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, né? Aleluia a Deus. Bom, quando a Bíblia fala o homem, não é o homem do sexo masculino, não. Aí inclui crianças, mulheres e tudo. É porque literalmente é assim, tá? Às vezes tem hora que ela fala o filho do homem, aí ela está falando no homem natural, normal, né? Agora, quando ela está dizendo aqui que veio para alumiar todo homem, então é homem, é mulher e tudo mais, porque ele já fala no contexto geral, assim, né?
Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, é isso aí, né? As pessoas estão preferindo botar os irmãos para correr do que receber aquela mensagem. Vamos supor, os beberrão me botam para correr, os pessoal de Chiracola me dá lata de cola e tudo, joga em mim, né? Então, eu estou ali tentando levar o melhor para ele, e mesmo assim ele ainda me bota para correr, mete lata de cola em mim, mete corote, mete tudo, entendendo? Ou seja, não tem mais conversão. Como é que você vai convencer uma pessoa dessa, meu irmão? Metendo lata de cola e tudo em cima de tu, e corote e tudo mais, pedra e tudo mais. Como é que tu vai convencer? Assim, tu não, né? O Espírito Santo, se ela tá te botando para correr ali, e o Espírito Santo como é que vai trabalhar? Que se ele trabalha em tu para passar a mensagem, tá entendendo? O Espírito Santo não trabalha, eu estou aqui falando e por fora ali não, trabalhando no beberrão não, não é assim, né? Ele trabalha através da mensagem que está aqui, as meninas cantando, aí vai chegando nele lá, tá entendendo? Aí você tá me botando para correr, me jogando pedra, me jogando lata de cola, me chamando de corno, de estrupador, aleijado e tudo, então, como é que o Espírito Santo vai trabalhar mais nunca, meu irmão, nessa terra? Aí só tem um jeito agora, tá bom, meu irmão? Aqui você ainda pega e ninguém te esculhamba. Pelo menos aqui, agora quando eu tô gravando, né? Mas ainda vai vir gente esculhambar nos comentários, tá vendo? Mas isso pelo menos ainda é o de menos, né? Mas pelo menos aqui você tá pegando, ninguém tá esculhambando. Pelo menos você ainda tá livre aí, tá entendendo? Foi essa boa ferramenta que Deus nos deu para isso, né? E se não, nas igrejas, e mesmo assim ainda tem os esculhambos dos irmãos das igrejas, mas só lá dentro que você vai pegar sossegado, de boa, e o beberrão não vai jogar um corote, nem cola, nem lata de cola, nem chamar palavrão, nem nada com tu, porque tu tá no meio dos irmãos, né? E ninguém vai chamar nada contigo, né? É isso aí, tá bom, meu irmão? Então, Deus te abençoe, Deus te ilumine. E como vocês viram, a gente pregou pesadamente contra os carapeta de funk e tudo mais, todos eles aí, né? Que tiraram Roberto Carlos, Baiada, música internacional e tudo, e agora só botaram carapeta de funkadão, de funk e tudo mais, e agora você só tem que ouvir isso aí. Vamos supor, se você não for cristão, aí praticamente não tem música do Djabão e no Roberto Carlos mais lançando, tá entendendo? Então você agora vai ser obrigado a escutar o carapeta de funk, é mais ou menos assim, tá entendendo? Ou Marília Mendonça defunta, ou defunta de Cristiano Araújo, ou defunto de Dini, ou defunto de Michael Jackson, ou defunto de Amy House, ou defunto de MC da Leste, ou defunto de MC Kevin, ou defunto de Zóio de Gato, enfim, só que inclusive já morreram todos eles. Então você agora vai ser obrigado a escutar só essa imundícia, tá entendendo? E graças a Deus que nós temos a boa escolha e a boa aptidão do Espírito, que agora a gente escuta só a gente viva, claro, diante de Deus e diante da eternidade, porque se está louvando a coisa mais linda do mundo, então até a eternidade ainda está de pé ali, né? Que são essas meninas e todos os outros aí que fazem a obra de Deus, tá entendendo? Então, você tem infinitude de escutar agora só música de vivo, de pessoas que estão vivas, e mesmo se ela morrer assim, algum deles já morreu louvando seriamente diante de Deus, você vai escutar normalmente porque ela é uma pessoa de luz, tá entendendo? Agora, como é que você vai escutar a Amy House, o Michael Jackson, o da Leste, a Marília Mendonça, o MC Kevin, o Cristiano Araújo, o Denise, todo esse povo aí que já morreram na defuntaria de Apocalipse, ainda é novo, tá entendendo? Não tem como, tá bom? E louvado seja Deus, e Deus te abençoe, Deus te ilumine, e que coloque cada vez mais saber e discernimento e o fruto do Espírito na tua vida, em nome de Jesus, amém.